Bright, o novo filme da Netflix com o Will Smith, foi um dos filmes onde eu mais discordei da opinião dos críticos. Eu não sei se você já assistiu o filme, mas basicamente a premissa é o seguinte: a série se passa no mundo que a gente conhece, exceto, sempre tem um exceto, que esse mundo ele meio que coexiste com o mundo da fantasia medieval que a gente vê nos livros, nos RPGs, né? Ou seja, o que acontece? A gente tem os humanos e a gente tem também orcs, a gente tem elfos, a gente tem centauros e basicamente todo mundo coexiste mais ou menos em harmonia. E a série é basicamente sobre isso, a história de um policial humano, o personagem do Will Smith, que ele recebe um parceiro com quem ele vai começar a trabalhar, que é o personagem do Joel Edgerton. Acho que é assim que pronuncia o nome do maluco. Deixa eu ver aqui. Joel Edgerton. É isso mesmo, Joel Edgerton. Ele é um personagem orc, ele é o primeiro orc que é aceito na polícia de Los Angeles, e o que causa um certo conflito porque existe toda uma dinâmica racial entre esses grupos, entre os seres humanos, os elfos e os orcs. Tem centauro também, como eu falei, tem dragão na história, mas eles aparecem um pouco menos, então a gente não vê mais ou menos qual é a posição deles nesse ecossistema social. Então basicamente a gente tem os seres humanos, que são os humanos que a gente conhece, os elfos, que são vistos como um pessoal mais privilegiado, eles são mais bonitos, têm mais grana, moram em áreas melhores da região, e a gente tem os orcs, que são mais ou menos uma alegoria para os negros, que são um pouco mais marginalizados, tem uma questão de preconceito contra eles e tal. Agora, eu sei que muita gente reclamou que o filme faz muita panfletagem, que é um debate social de lacrar, esse tipo de coisa que a gente vê muito nas redes sociais hoje em dia, e eu realmente não achei isso. Vocês acho que me conhecem, sabem o que eu penso sobre essa galera das justiça social, que quer sempre estar lacrando, que quer sempre estar fazendo conexões com questões raciais, questões sociais, questões, né? E eu acho que não foi, eu acho que a série entra, desculpa, o filme entra nesse mérito, mas não é feito como se fosse te dar uma lição de moral, é feito de uma forma bem real. Como é que a gente se dividiria em classes se existissem outras raças inteligentes que não são humanas? Que é algo que a gente nunca realmente teve que lidar durante a história. Aconteceu de Homo sapiens coexistirem brevemente com Neandertais na pré-história, mas, como eu falei, a pré-história não tem registro disso, a gente não sabe exatamente como era a dinâmica entre esses dois seres inteligentes que não são da mesma espécie. Isso é algo que a gente nunca viu. Toda a história registrada humana só existiu humano de ser inteligente, então eu acho muito interessante a exploração do que seria dividir o planeta com outras espécies inteligentes. Como eu falei, tem essa questão social, essa crítica social. Agora é curioso como os nossos vieses, eles fazem a gente interpretar as coisas de uma forma muito divergente às vezes, porque entre a galera que é super contra a justiça social, o pessoal chamados reacionários, muitos reclamaram que a série faz muita panfletagem, é muita liçãozinha de moral, tem que meter raça no meio, pra que falar disso e tal. Por outro lado, entre a galera mais, né, dos movimentos sociais, eu ouvi o oposto, eu ouvi exatamente o oposto. Eu ouvi eles falando que a série não lacrou o bastante, porque, em uma crítica específica, é que os elfos, que são vistos como pessoas, né, são os seres mais privilegiados, eles têm mais dinheiro, são mais bonitos e tal, a série não mostra eles como opressores dos humanos e dos orcs especificamente. Não fica muito clara essa dinâmica entre os dois. Algumas pessoas acharam que foi uma oportunidade perdida de fazer uma crítica social em cima disso. Isso mostra como as nossas visões elas são muito subjetivas, porque um lado tá vendo algo e o outro lado tá vendo algo completamente diferente. É mais ou menos como o que acontece aqui comigo no meu canal. Um dia eu sou chamado de esquerdista por causa de algo que eu falei, e no outro eu sou chamado de direitista reacionário. As pessoas veem o que elas querem ver. Então a série é basicamente o seguinte: eu fico falando de série o tempo inteiro, que a Netflix faz série com mais frequência do que faz filmes. Então, o filme, a história é o seguinte: a gente tem o policial Will Smith, que é humano, esse orc, que eu esqueço agora o nome, eu tô ficando velho, mano, eu tô que nem minha mãe, que ela se referia aos caras como o artista lá do filme, e eu achava, mãe, como é que você não lembra o nome do cara? Você acabou de assistir a porra do filme. Esse policial orc, ele tem certos problemas em relação à identidade dele, porque ele é um orc, mas ele tá trabalhando e servindo a humanos, então a sua comunidade não o respeita por causa disso, tem toda uma situação, é bem interessante, como eu falei. Eu pessoalmente não achei que foi panfletagem, eu achei que foi um diálogo interessante sobre essa questão de você participar de uma comunidade que, em certos momentos, oprime a sua própria comunidade, a sua identidade,
o seu grupo, as pessoas a quem você pertence. E aí a trama fica mais complicada quando esses protagonistas encontram uma varinha mágica. Eu sei que parece um pouco ridículo, mas no filme é ambientado de uma forma bem bacana, que faz bastante sentido. E aí não é todo mundo que pode usar essas varinhas mágicas. Tem uma certa classe de pessoas nesse universo que são chamados Brights. Eu não sei como foi traduzido isso na legenda pro filme em português, é o nome do filme, né? Bright. E essas pessoas são como se fossem os magos do Harry Potter. Todo mundo é trouxa, e aí tem algumas pessoas que são Bright, que podem usar as varinhas mágicas. E qualquer outra pessoa que não possa usar a varinha mágica se fode, se tenta, mas ainda assim tem pessoas que ficam tentando. Isso me lembrou muito Distrito 9, em que os alienígenas lá, eles têm armas que só os alienígenas podem usar, porque elas estão conectadas ao DNA, ou sei lá qual é o equivalente alienígena disso, mas mesmo assim pessoas, humanos, ficam acumulando armas dos alienígenas na esperança de alguém conseguir usá-las, até que o protagonista aparece e consegue usá-las. E rola isso também, que a varinha é algo de um poder absurdo, mas que ninguém pode usar, e ainda assim existe um grande interesse em usá-las. Por quê? Porque essas varinhas, além de fazerem coisas mágicas, elas podem realizar desejos, pedidos, que as pessoas, tipo uma lâmpada mágica basicamente. Então os protagonistas acham essa varinha que foi separada da sua dona, e aí eles começam uma perseguição louca. Eles estão com a varinha, eles têm que levar a varinha para um certo lugar, e aí eles estão sendo perseguidos pela polícia, por outros bandidos, por outras forças em ação que eu não quero falar muito para não dar muito spoiler. O filme é bacana, eu achei muito bom. A história, ela chegou a ser um pouco confusa em alguns momentos. Teve um momento que eu tava assistindo o filme que eu tive que parar e ir na Wikipédia pra ler a história, pra ver se eu tinha, tipo, algumas coisas estavam sendo introduzidas no filme, que eu falei assim, peraí, de onde que veio isso? Em alguns momentos, eu não sabia se algo que eu não tô entendendo é porque aquilo é pra ser um mistério, ou se aquilo já foi explicado e eu não prestei atenção, ou então não foi explicado bem o suficiente. Então, o enredo, ele tem algumas falhas nesse sentido, mas ainda assim eu achei um filme muito legal. O universo daquele filme é algo que eu quero ver mais. Eu quero ver mais, por exemplo, dos elfos, eu quero ver mais das fadas, eu quero ver mais dos centauros. Quando aparece um policial centauro naquele filme, 1000 perguntas. Eu queria parar o filme e ir pro Twitter para discutir isso aí, porque apareceram 1000 perguntas. Primeiro, eu não vi carros diferentes do normal no filme. Então os centauros, eles não têm carro, eles só andam pra todo canto. E os prédios também pareciam todos adaptados para seres humanos. Então o policial centauro, ele tem o quartel de polícia dos centauros, que a porta é diferente, as escadas são diferentes. E os banheiros? Como é que funcionam os banheiros? Eles sequer vão no banheiro? É socialmente aceitável pro centauro simplesmente cagar na rua? E como é que ele vai limpar a bunda? Porque a mãozinha dele não chega lá. E aí alguém falou, mas cavalo caga em qualquer lugar, então ele não precisa limpar a bunda. E cavalo não se limpa, porque cavalo não está interagindo com outros seres inteligentes, como seres humanos, e elfos e orcs. Eu quero que expliquem como é que os centauros cagam. Por favor, o sujeito que escreveu e que dirigiu esse filme, eu preciso que isso seja respondido. Na minha opinião, um filme excelente. Ele debate muito, de forma interessante, essa questão da dinâmica entre as raças. Ele faz o que fantasia e ciência faz de melhor, que é pegar problemas, questões que a gente tem no presente, e eles transportam aquilo para outra realidade, às vezes para o futuro, às vezes para o passado, às vezes para universos paralelos. Mas eu acho isso bacana. Quando isso é feito, eu achei que foi feito bem, eu achei que não rolou panfletagem, talvez por isso que as pessoas ficaram insatisfeitas. Quando alguém fica no meio, assim, tenta ficar centrado, né, quando alguém tenta ser mais ou menos imparcial, ambos lados pensam que essa pessoa que está centrada está puxando a brasa para a sardinha do outro. Né, como eu falei, é por isso que pessoas que tentam ser mais imparciais, ora são chamados esquerdistas, ora são chamados de reacionários. Então, a minha opinião é que Bright é um filme excelente, você deve assistir, não ouça os críticos, assista e tire a sua própria conclusão, porque eu acho que é um filme bastante bacana. E é isso, gente, vou ficando por aqui. Me diga nos comentários o que você achou do filme, como sempre. Tenta colocar um aviso de spoiler pra você não estragar o filme para as outras pessoas que ainda não viram e querem ler a discussão. Se bem que se você não viu ainda, talvez seja melhor nem entrar nesse vídeo, para não acabar sendo spoiler. Quando eu não vi um filme ainda, eu não quero tomar spoiler, eu evito tudo daquele filme. Fica a dica. E é isso aí, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.